Bora falar agora sobre o Flamengo para contar que um camisa 9 foi sugerido ao rubro-negro. Trata-se de Brenner, atacante que foi revelado no São Paulo, com passagens pelo Fluminense, antes de se mandar para os Estados Unidos e hoje defender a Udinese. Temporada atual de 11 partidas com 2 gols e 2 assistências, ele é muito mais reserva do que titular, tanto é que a média de tempo dele em campo na atual temporada é de 43 minutos. Jogador de 24 anos de idade que viveu no São Paulo e no futebol americano seus melhores momentos. Esse aqui era eu antes de conhecer o mercador de chips. E esse aqui sou eu agora. Olha só como mudou. Tudo verdinho. A única coisa que eu fiz foi assinar um plano com eles. Por R$ 20 mensais, eles me dão acesso a mais de 70 grupos e a única coisa que eu tenho que fazer é entrar e copiar as entradas. Lembrando que você pode testar gratuitamente antes de assinar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não conseguiu se destacar desde que se mudou para o futebol italiano. Além do Brenner, também surgiu outra especulação no Flamengo nas últimas horas, Martirena. Esse é um lateral direito, uruguaio, 24 anos de idade, que pertence ao Racing. Torcedor do Corinthians vai se lembrar dele, fez um golaço quando o Racing conseguiu eliminar o Corinthians nas semifinais da Copa Sul-Americana. Esse sim, chegaria em boa condição de jogar, especialmente se o Wesley for negociado, e é exatamente pela possibilidade de Wesley sair que o Flamengo monitora o mercado de laterais direitos. As tratativas com o Danilo foram encerradas, até porque o jogador decidiu permanecer na Juventus até a metade do próximo ano, quando se encerra seu contrato. Números do Martirena: 38 partidas na atual temporada, com 6 gols e 7 assistências, lateral que apoia bastante. Para mim está entre os mais interessantes no mercado do futebol da América do Sul. Bora falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Eric Pulgar, que resolveu quebrar o silêncio. Pulgar tem sido alvo de uma série de especulações desde que o Vene Casagrande contou que o volante não renovará seu contrato, cujo vínculo se encerra em dezembro do ano que vem. Mais do que isso, pediu para ser negociado. O Pulgar escreveu nas redes sociais o seguinte, abre aspas: estou aproveitando as férias no Chile antes de voltar ao Brasil. Não estou falando com nenhum clube chileno e não está nos meus planos voltar a jogar aqui por agora. Por sorte, todos na minha família estão muito bem, fecha aspas. Essa última frase tem a ver com uma relação que as pessoas fizeram de que problemas pessoais impedem o Pulgar de ficar no Brasil, e aí a gente fez a lembrança de que a irmã do Pulgar passou por um problema sério de depressão algumas semanas atrás. O fato é, ele tem contrato de só mais um ano, o Flamengo tenta essa extensão do vínculo há semanas, para não dizer meses, e não consegue avançar. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que analisa a possibilidade de contratação de Roberto Firmino. Não há proposta na mesa, nem sondagem ao Al-Ahly, mas nesse momento o Flamengo está analisando prós e contras da chegada do centroavante de 33 anos de idade, que poderia, depois da volta do Pedro, até se adequar para jogar ao lado do Pedro. Acho uma baita sacada, a questão é financeira. É que o Roberto Firmino tem contrato lá na Arábia Saudita até junho de 2026 e por lá ganha na casa dos 10 milhões de reais por mês. Difícil imaginar que uma negociação como essa possa acontecer, a menos que o Roberto Firmino abra mão de bastante dinheiro. E aí vale uma lembrança, recentemente, em uma entrevista ao Band Esportes, Firmino já havia afirmado que quando voltar ao Brasil vai dar preferência ao Corinthians. Ele tem imaginado, ele falou que está rezando para que Deus aponte o momento certo de voltar ao Brasil, e que a preferência dele vai ser jogar no seu clube do coração. Roberto Firmino, nessa mesma entrevista, havia admitido que costuma acompanhar, mesmo que às 3 da manhã, os jogos do Timão no Campeonato Nacional. Temporada do Firmino está longe de ser espetacular. Com a camisa do Al-Ahly, 19 partidas, 6 gols e 3 assistências. Os números não são ruins, mas estão abaixo de alguém que ganha 10 milhões de reais por mês. Ah, só mais uma? Importante lembrar que o Firmino chega à Arábia Saudita a custo zero em fim de contrato no Liverpool. Informações importantes do Flamengo nesse domingão e decisão tomada, martelo batido sobre o futuro de Davi Luiz. O BAP, novo presidente do Flamengo, tomou a decisão e já comunicou ao jogador nesse domingo, dia 22 de dezembro. Já já vocês vão saber tudo que aconteceu com o Davi Luiz, se ele fica, se ele sai. Tem também informação importante sobre o próprio José Boto, sobre o jogo do Flamengo fora do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. Tem Pulgar também, porque teve treinador pedindo a contratação de Pulgar. Já já a gente vai contar essa história também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar
compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição, beleza? Vamos para as informações antes. Duas informações aqui envolvendo o mercado da bola para vocês entenderem como o mercado está muito inflacionado. O Michel Araújo, do São Paulo, está sendo comprado pelo Bahia por 2,5 milhões de euros. Isso dá quase 18 milhões de reais. E o Fortaleza vendeu 70% dos direitos econômicos do volante Hércules ao Fluminense por 29 milhões de reais. Eu acho o Hércules bom jogador, mas só para vocês entenderem como o mercado está inflacionado, eu não acho que ele vale isso tudo. Eu não acho que o Michel Araújo vale 18 milhões de reais. Não acho mesmo. Então vocês, torcedores, precisam entender que quando o Flamengo vai ao mercado e acaba pagando alto, é porque o mercado está inflacionado. E eu acho que é muito por conta das SAFs, tá? As SAFs estão pagando alto. O Red Bull Bragantino, por exemplo, pagou alto pelo Isidro Pita. Lucas Barbosa, que se destacou pelo Juventude em 2024, pertence ao Santos. Red Bull Bragantino pagou alto para contratar esse jogador. As SAFs, e não é só SAF, mas o mercado em si está muito inflacionado. E por falar em inflação, tem uma negociação que está chamando a atenção nesse domingo. Oscar, é isso mesmo, São Paulo mesmo dizendo que iria botar o pé no freio, com investimento, que estava pensando, enfim, mudar a estratégia, pensar mais para acabar com as dívidas, mas, pelo visto, não com o Oscar, porque ofereceu 3 anos de contrato ao meia que saiu do futebol chinês, está livre no mercado, e o São Paulo está muito interessado nesse jogador. Eu falo dele aqui porque é um nome sempre muito especulado no Flamengo, e de fato, nos tempos de Dorival Júnior, ele quase veio para o Flamengo, mas agora livre no mercado, pelo visto, o São Paulo está investindo pesado aí na contratação desse meia. Agora é oficial, tá, gente? Depois da despedida do clube croata, o José Boto botou em suas redes sociais que é funcionário do Flamengo, que está trabalhando no Flamengo. Inclusive, ele já vem tomando decisões como não liberar o João Vitor para o Sul-Americano Sub-20, está mapeando o mercado. O Firmino não é um nome que agrada, sim, para o setor ofensivo. Então, o José Boto já está trabalhando aí como dirigente do Flamengo, então fica esse registro que nas redes sociais ele já registrou, até porque ele já foi anunciado pelo presidente BAP. O José Boto chega ao Rio de Janeiro no dia 28, inicialmente seria no dia 26, depois passou para o dia 27, agora é dia 28. Ele está em Lisboa, resolvendo pendências pessoais, questão de mudança, né, gente? Faz parte. E dia 28, após o Natal, ele chega ao Rio de Janeiro. Galera, informação sobre Pulgar, depois de ele ter dito publicamente que não negocia com o Colo-Colo, mas pode negociar com outro clube, porque Jorge Sampaoli, atualmente técnico do Rennes, da França, pediu a contratação do volante que está no Flamengo, inclusive já teve até os primeiros contatos com o próprio Eric Pulgar. O Eric Pulgar não foi contra, mas disse que, óbvio, depende do Flamengo, tem que ter um acordo com o Flamengo, ou seja, pediu para ligarem para o Flamengo e negociarem com o Flamengo. Lembrando que Eric Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, ele não quer renovar o vínculo dele, pode sair nessa janela de transferência, sim, se chegar uma proposta boa para o Flamengo. E óbvio, uma negociação. O Flamengo, o Felipe Luiz, por exemplo, gosta muito do Eric Pulgar. Não vai ser fácil tirar o Eric Pulgar nessa janela de transferência e ele também não quer renovar. Então, a ver qual será o fim dessa novela envolvendo o volante chileno. Uma informação curiosa aqui da Rádio Tupi, galera, porque o Flamengo esteve muito perto de acertar a contratação de Marcos Paulo, atacante do Atlético de Madrid, cria do Fluminense. No entanto, devido ao processo eleitoral do clube rubro-negro, o negócio não pôde ser finalizado. O jogador, por sua vez, deixou em aberta a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro no futuro. Quer saber? Ainda bem que não deu certo, né? O jogador que teve uma grave lesão no joelho, teve uma passagem apagada pelo próprio São Paulo aqui no futebol brasileiro. Eu, particularmente, não gosto do futebol do Marcos Paulo, não. Ainda bem que não deu certo. Pelo que eu entendi da notícia da Rádio Tupi, o Marcos Paulo era um nome que estava na mira da antiga gestão, da gestão Rodolfo Landim. E por falar nisso, só uma curiosidade, o Bruno Spindel, ele segue sendo diretor do Flamengo, ele retorna de férias amanhã, dia 23 de dezembro, e aí vai conversar com o BAP para saber qual será o futuro dele, se ele continua ou não na gestão, enfim, eles vão conversar. Acho pouco provável que o Bruno Spindel fique. Eu não vejo ele trabalhando junto com o José Boto, mas a gente sabe como é o futebol. Vamos aguardar o BAP tomando a decisão, a gente comunica aqui no canal Vene Casagrande. Outra informação importante, Ferdi acata pedido e partida do Flamengo contra o Madureira pelo Campeonato Carioca será no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. O jogo deve acontecer no dia 15 de janeiro, pela segunda rodada da competição. Lembrando que pela quinta rodada, o jogo contra o Volta Redonda, que seria fora do Rio de Janeiro, a nova gestão mudou o planejamento montado pela antiga gestão e aí não vai viajar, até porque está pensando na Supercopa do Brasil diante do Botafogo no dia 2 de fevereiro. Eu acho que é uma decisão super acertada. Vamos agora para a informação principal desse vídeo, galera. Davi Luiz, decisão tomada, a nova diretoria tomou a decisão e comunicou ao zagueiro nesse domingo. Ele não fica no Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informou que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz, que foi comunicado nesse domingo, dia 22. O clube agradece imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso manto sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, Davi Luiz, você faz parte da história do Mengão. Davi Luiz chegou ao Flamengo em 2021, tá? E de lá para cá ele fez 132 partidas e marcou 4 gols. Obviamente que dentro de campo oscilou bastante, em determinado momento era reserva indiscutível, mas fora das 4 linhas sempre foi um jogador super importante para o Flamengo. Isso aí é inegável. Inclusive, se o Rodinei teve sucesso, é muito graças ao Davi Luiz, tanto é que o Rodinei se emociona sempre que fala do Davi Luiz. Então eu acho que, independentemente se ele deveria ficar ou não, cada um tem a sua opinião, eu acho que todo torcedor rubro-negro tem que respeitar a história do Davi Luiz no futebol e também no Flamengo. Eu particularmente gosto demais desse atleta, dessa pessoa, Davi Luiz. Só agradecer por ter visto o Davi Luiz com a camisa do Flamengo. Muito obrigado, Davi Luiz, pelo seu desempenho e pelo seu empenho no tempo que esteve aqui no Flamengo. E
Em cima disso, eu já apurei para onde ele pode ir. O Fortaleza está negociando a contratação do zagueiro. Entrei em contato com um dos empresários do atleta e esse empresário me disse: temos um almoço com o Marcelo agora, Marcelo, que é o CEO do Fortaleza, vamos ouvir primeiro. Então o Fortaleza está sim negociando a contratação desse atleta, lembrando que é um jogador de 37 anos, não acredito num contrato longo oferecido pelo Fortaleza. Pelo que me falaram no lado do Fortaleza, seria um contrato curto de uma temporada, a ver se o Davi Luiz vai topar essa proposta do Fortaleza. Eu não acho nenhum absurdo o Fortaleza contratar, muito pelo contrário, eu acho que é um jogador que pode agregar bastante, não só dentro de campo, mas também fora das quatro linhas. Ah, Vene, então por que no Flamengo você não defende a permanência dele? Eu vou ser sincero, se a nova diretoria disse que iria priorizar a renovação do elenco, eu acho que tá certo, ajudou bastante no tempo que poderia ajudar, acho que lá no Fortaleza ele pode contribuir dentro de campo, no Flamengo, não. Não. E é uma pessoa que a gente sabe que não custa barato. Então teria que negociar uma redução salarial. Enfim, eu acho que para o Fortaleza pode agregar muito mais do que no próprio Flamengo. Então tá tendo esse almoço aí agora, segundo esse empresário do Davi Luiz. Quando a gente souber o desfecho dessa situação, a gente vai trazer também aqui no canal Vene Casagrande. Então, pessoal, continue acompanhando o canal, não deixe de se inscrever, ative a notificação, compartilhe o vídeo aí. E alô, torcedor do Fortaleza, eu sei que vocês acompanham aqui o canal também. Não é uma contratação ruim para o Fortaleza, não. Acho que pode ajudar bastante vocês aí dentro de campo. Se vocês, torcedores de Fortaleza, quiserem opinar também, podem ficar à vontade. E você, torcedor do Flamengo, gostaria da permanência do Davi Luiz ou achou certo a não renovação de contrato? Comente bastante aí também. Tamo junto, forte abraço, fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Rubro Negro Flamengo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos!